Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Vamos ler alguns trechos em Gênesis e depois alguns trechos em Hebreus e Apocalipse. Gênesis capítulo 4, versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Caim edificou uma cidade. Agora no capítulo 10 de Gênesis. Gênesis 10, começamos pelo versículo 8. Gênesis 10, 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. E por fim, o Gênesis 11, último trecho que vamos ler em Gênesis capítulo 11, versículos 4 e 5. Vamos ler o trecho todo, 11 de 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós rogamos que Tu sopres sobre a Tua palavra e a tornes viva para nós. Senhor, nós vivemos nos dias do fim. Nós vivemos em dias em que é necessário que Tu nos tragas uma perspectiva muito clara sobre a época em que nós estamos vivendo, diante de Ti. Senhor, nós somos bombardeados de forma muito intensa por toda sorte de informação e conteúdo, mas hoje nós precisamos Te ouvir, precisamos que os nossos olhos sejam abertos para ver este mundo como Tu vês, e ver o mundo que Tu queres trazer sobre essa terra, para que possamos cooperar contigo. Senhor, fala com cada um de nós aqui. Tu conheces cada coração. Nós nos encomendamos às Tuas mãos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Existem muitas pinturas que vários artistas ao longo da história fizeram, apresentando a cidade de Babel. Essa é uma delas apenas. E aqui vocês veem, tem uma cidade, né? E uma torre que está sendo construída.
Essa imagem de Babel, ela é muito conhecida. A grande maioria dos livros que tratam disso, livros do mundo, né, dizem que isso é apenas um mito, né? Nós sabemos que a palavra de Deus não é mito, né? A palavra de Deus, como o Senhor Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Na oração lá em João 17 ele disse, né? Então, Babel é uma grande cidade, a primeira das grandes cidades. Hoje em dia, se vocês se aproximam viajando de uma grande cidade, ou se veem aquelas imagens, às vezes em filmes, na TV, que aparecem as cidades, elas são caracterizadas por um espalhamento, né, horizontal, seguido de uma verticalidade no centro. Os grandes edifícios, as grandes torres. Pois Babel foi o protótipo das grandes cidades. A primeira cidade, como nós vimos lá em Gênesis 4, ela foi fundada por Caim. Nós sabemos quem foi Caim, um assassino, rebelde. E dentre as coisas contra as quais ele se rebelou, estava o fato de que Deus mandou que os homens se espalhassem pela terra, enchei a terra, dominai. Caim escolheu o outro caminho, escolheu o caminho da concentração. A cidade dos homens, ela é uma concentração. No fim de toda essa história que nós vamos compartilhar aqui, nós vamos ver que Deus também tem uma cidade. Ela é muito diferente. Mas a cidade de Caim é uma concentração. Logo em seguida nós vemos Nimrod, está no capítulo 10. Nimrod significa rebelde. Nimrod é a própria rebeldia. Ele começou a se tornar poderoso sobre a terra. Aqui nós já temos uma distinção. Alguns homens querem ser poderosos nesta terra, outros querem aquilo que há no céu. Nimrod escolheu ser poderoso sobre a terra. Nimrod era um caçador. Caçador é o contrário de um pastor. O pastor cuida dos seus animais. O caçador é um predador de animais. Esse é o caráter de Nimrod. E uma das coisas que Nimrod fez foi Babel. O princípio do seu reino foi Babel, Gênesis 10:10, na terra de Sinar. E aí nós vemos que dessa Babel, iniciada por Nimrod, veio essa cidade do capítulo 11. Uma nova cidade. Eles se unem aqui, os homens, com dois propósitos. Primeiro, a torre, para tornar o nosso nome célebre. A torre é vertical, ela aponta para o céu. Ela é um sinal de celebridade para o homem. Ela é um sinal de desafio para com o céu. Ela é um sinal de independência, de autonomia. Essa é a torre que os homens constroem. E a cidade? Para que não sejamos espalhados pela terra. Para que não cumpramos o que Deus ordenou ao homem fazer. Multiplicai-vos, enchei a terra. Para que não sejamos espalhados. O que é a cidade? A cidade é um lugar aonde você vai encontrar todas as conveniências. A cidade é um lugar organizado
para que ali você seja satisfeito, não só nas suas necessidades, mas nas suas expectativas, nos seus prazeres. A cidade é um lugar onde você sente segurança, abrigo. A cidade existe para te satisfazer completamente, independente de Deus. Não sejamos espalhados. As pessoas convergem para as cidades. As pessoas apreciam as grandes cidades, as amenidades, as diversões, as possibilidades que as cidades oferecem. Os homens buscam a unidade em torno de uma ordem rebelde a Deus que lhes dê fama. Babel é o lugar onde os homens viverão felizes para si mesmos, no mundo que criaram, para a sua satisfação, a parte de Deus. Deus se achega para essa cidade e observa, e ele percebe. Ele percebe o grande perigo que há. Não perigo para ele, não há perigo para Deus. Deus podia olhar aquilo assim, manda um raio, acabou tudo, queima a torre, queima a cidade. Perigo para o homem, a quem ele criou com um propósito. Esse sistema de Babel é um sistema perigoso para o homem. E por isso, o que Deus faz? Deus não destrói a cidade, mas Deus destrói a condição pela qual aquela cidade poderia ser construída e ser multiplicada, inclusive, por toda a terra. O que ele faz? Deus confunde a linguagem deles. De alguma forma, eles começaram a não se entender mais. Eles começaram a falar gauchês, catarinês, carioquês, nordestino. Eles começaram a falar de um jeito que daqui a pouco dava muito trabalho. Tinha que falar 3, 4 vezes a mesma coisa. Deus criou um processo, meus irmãos, pelo qual aquela ideia, juntemo-nos todos para construir uma torre e uma cidade, para tornar o nosso nome célebre, para não sermos espalhados, aquilo caiu por terra. Muitas línguas, muitos idiomas, que fizeram com que os homens tivessem que ficar restringidos, porque eles não conseguiam se comunicar. Nós hoje estamos aqui falando sobre a cultura da era digital, meus irmãos, porque nós vivemos em dias em que o mundo começa todo ele a falar de novo a mesma linguagem. Nós vivemos dias em que Babel, que por séculos e séculos ficou adormecida em função da providência de misericórdia de Deus, de espalhar os homens em milhares de linguagens diferentes, para que eles não pudessem se unir em rebelião contra ele. Hoje, nos nossos dias, nós estamos nos achegando a um momento em que isso quase que está sendo revertido. E Babel está sendo reconstruída, não mais como uma cidade isolada, mas como um sistema mundial. E isso é algo que nós, como cristãos, precisamos entender em relação ao mundo em que nós vivemos. Lá no livro de Apocalipse, capítulos 17 e 18, lá os irmãos vão ver que existem 2 Babilônias.
No fim dos tempos, essas duas Babilônias vão ser muito reais. Uma é religiosa, a do capítulo 17. A outra é política. Meus irmãos, nós já estamos avançados no processo de construção dessas duas Babilônias. E a questão é, será que os cristãos estão percebendo a natureza desse processo? Será que os cristãos estão entendendo que nesse mundo nós estamos nos aproximando de ter uma só linguagem? O que está por trás disso? Como esse processo está acontecendo? E como nós podemos, como cristãos, responder a essa era digital na qual nós vivemos? Cultura. O que é cultura? A gente fala muito de cultura, né? A gente comenta muito a respeito de é o saber, é o conhecimento, né? São as tradições de um determinado lugar. A cultura são valores. A cultura é um conjunto de explicações que os homens criam para justificar as suas ações, as suas tradições, os seus valores. Isso é cultura. Cultura é uma coisa artificial. Ela não é, a palavra cultura ela está em oposição à palavra natureza, no original grego. Natureza é algo que naturalmente caracteriza o mundo em que nós vivemos. Mas a cultura é algo construído pelo pensamento. A cultura, ela é algo social. Ela aparece, ela se divulga e ela ou se consolida ou não. Existem coisas que ficam, outras que não ficam. Algumas coisas são modismos, outras permanecem. Quem determina os valores culturais? Isso é importante. Hoje em dia, nós temos um contexto muito diferente, meus irmãos, do que acontecia até o século XV. Até o século XV, como é que as pessoas trocavam informações? Conversando. Os que podiam viajar eram muito poucos e era difícil. Eles conseguiam ampliar um pouco seus horizontes. As pessoas conversavam, as pessoas iam a missas, as pessoas que podiam, os filhos dos ricos iam a escolas. Mas basicamente se adquiria informação através da conversa, da interação pessoal. Quando chegou o século XV, isso mudou. A imprensa foi inventada, os livros começaram a aparecer. E nós temos então praticamente 5 séculos em que a informação passou a ser primordialmente através da mídia escrita. Foi um longo processo, um processo muito demorado. No século XIX, os livros sim já estavam nas casas de praticamente todos, inclusive Bíblias.
Mas no século XX, as coisas mudaram radicalmente. E muito rápido. Em 1910, surgiu o cinema. Em 20, o rádio. Em 47, a televisão nos Estados Unidos. E as informações começaram a ser disseminadas com uma velocidade cada vez mais rápida. Em 89, foi criada a internet. Antes disso surgiram os computadores, os e-mails, e hoje em dia são incontáveis as mídias eletrônicas que nós temos à nossa disposição num aparelhinho desse tamanho. Nós temos acesso a muita coisa. Nós estamos na era digital. Meus irmãos, nós não vivemos mais como os patriarcas da época do Gênesis. Naquela época eles viviam 900 anos, 800 anos. E eles podiam dizer, na minha época era assim. Nós vivemos pouco. Nós não percebemos a velocidade com que as coisas estão mudando nos nossos dias. E nós não percebemos que elas estão mudando a nós, sem que nós percebamos. Essa é a natureza da era digital. Quando Babel foi criada, havia uma cultura clara. Tornemos o nosso nome célebre sobre a terra e não sejamos espalhados. Um desafio a Deus e a ordem de Deus nesse mundo. Isso é uma cultura. E a Bíblia diz muito claro nessas duas expressões o que está por trás de Babel. Nós sabemos, será, irmãos, o que está por trás da cultura digital dos nossos dias? Quem é esse indivíduo aí? Infelizmente não é nenhum pregador. Ele é um professor de inglês, na verdade, né? Que se tornou um estudioso de linguagem e de mídias. Se chama Marshall McLuhan. Vocês devem, principalmente os mais velhos, devem lembrar do Marshall McLuhan, porque ele cunhou dois termos que se tornaram muito famosos na sua época, décadas de 60 e 70, né? Um dos termos que ele cunhou é: o meio é a mensagem. E a outra expressão que vem dele é aldeia global. Quando ele escreve o seu primeiro livro, que se chama Galáxia de Gutenberg, de 1962, ele fala, ao falar de Gutenberg, ele diz que com Gutenberg surgiu uma nova galáxia, né, com a mídia impressa. Mudou muito a maneira do homem transmitir informação. Mas nos seus livros seguintes, ele começa a falar de coisas que vão vir. Ele fala de novas tecnologias. Ele cita uma expressão, tem que achar aqui o termo, ele chama de circuitação eletrônica. O McLuhan morreu em 80, a internet surgiu 9 anos depois, ele não tinha ideia, mas ele falou da circuitação eletrônica como um meio pelo qual a eletrônica criaria formas de divulgação instantânea de informação em massa, de entretenimento em massa. E ele diz o seguinte: o meio é a mensagem, porque de uma forma radical ele fala, o conteúdo não é tão importante, porque o meio vai mudar as pessoas.
Ou seja, ele diz a criação de um novo meio eletrônico de comunicação. Ele traz consigo uma lógica própria. Ele traz consigo as suas próprias regras. E pouco importa a mensagem que ele tem, ele vai mudar as pessoas. Muita gente discordou dele e discorda até hoje. Mas, meus irmãos, existe um sentido em que isso é uma verdade. O McLuhan disse que toda tecnologia gradualmente cria um ambiente humano totalmente novo. Os ambientes não são envolventes passivos, mas processos ativos. Ele fala que há uma liberdade criativa nos meios digitais. Ele fala também que os meios eletrônicos, eles são extensões do homem. Eles são extensões dos sentidos humanos, das mentes humanas e dos corpos humanos. O que isso quer dizer, meus irmãos? Ele dá um exemplo, assim como a roda expandiu em muito as possibilidades do homem, porque ele se desloca, né? Os meios eletrônicos expandem os nossos olhos, expandem os nossos ouvidos, expandem todo o nosso ser, a nossa alma, expandem nossa capacidade mental, expandem a nossa capacidade emocional e volitiva, de vontade. O que isso quer dizer? Expandem a nossa alma. Nós sabemos que lá no jardim do Éden, o homem caiu. E quando Eva comeu daquele fruto, o que aconteceu com ela? Se ela comesse do fruto da árvore da vida, ela receberia vida aonde? No seu espírito. O espírito humano, ele recebe a vida do Espírito de Deus. Quando isso acontece, nós dizemos que há novo nascimento. Mas quando Eva comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, foi o espírito dela que foi vivificado? Não, né? Foi a alma, a mente, o sentimento, a emoção. Aquilo foi energizado de forma tremenda. Foi isso que aconteceu no Éden. A alma se tornou poderosa. O que acontece hoje com esses meios digitais que estão à nossa disposição? Eles potencializam, revigoram, expandem a nossa alma. Meus irmãos, eu não estou aqui falando que nós não devemos usar celular, computador. Não me entendam mal. Eu estou aqui com um tablet, né? Eu uso bastante computador, tablet, uso celular. O que eu estou dizendo é que nós precisamos discernir o que está por trás disso. E existem muitos perigos sutis por trás de tudo isso. Nós precisamos discernir. Porque de outro modo, nós vamos ser engolidos por essa era. Através desses meios que ela colocou à nossa disposição. A era digital, ela coloca ao nosso dispor muitos recursos que nós podemos usar quando queremos, como queremos, a hora que queremos, junto com os outros, escondidos, refugiados. É a nossa vida, ninguém sabe disso. Independência, autonomia. Sereis como Deus.
Lúcifer caiu porque ele desejou ser como Deus. Subirei até o céu. No jardim, a serpente tentou Eva da mesma forma. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E Babel nos propõe a mesma coisa. Construamos uma torre que alcance até o céu, para que o nosso nome seja célebre sobre toda a terra. Meus irmãos, eu não sei da vida de cada um. Eu imagino que a maioria dos irmãos é cuidadoso em usar essas plataformas, aí, essas redes sociais, né? Instagram, Facebook e outros. Mas que lugar para celebrar a sua própria vida, para celebrar os seus feitos, para publicar as grandiosidades da sua vida. Muitos gastam muito tempo com isso. Fazem algumas coisas e gastam muito tempo para registrar no jornal da sua vida as coisas que fizeram. E depois gastam mais tempo observando o que os outros fizeram e se comparando. Fazer o nosso nome célebre sobre a terra. Esse é o espírito de Babel. McLuhan, ele cunhou o termo aldeia global. Ele disse que o mundo se tornaria uma aldeia. Eu estou simplificando, né? Não cabe aqui estar tentando explicar a coisa, até que eu mesmo não tenho um conhecimento tão grande assim, né? Creio que o Lawrence conhece essas coisas bem melhor. Mas o McLuhan, ele cunhou esse termo aldeia global, porque ele disse que a velocidade da informação transmitida se tornaria tão grande que o mundo seria uma aldeia. Uma enorme aldeia. A qualquer momento, eu estou em contato com Pequim, com Londres, com Los Angeles, Buenos Aires, qualquer lugar. Eu troco informações, eu troco conteúdos. Recentemente, tive uma banca de doutorado. Eu sou professor universitário. E um colega meu, italiano, que trabalha na China. Marcamos a banca para as 9 da manhã, porque era 9 da noite, lá onde ele estava, e era o único horário possível, porque senão seria muito cedo para ele ou muito tarde para nós. O mundo virou uma aldeia global. Isso já é real. Uma só linguagem. O McLuhan disse que essa aldeia global não seria de um só pensamento. Ela seria uma aldeia plural, em que todos poderiam ter as suas opiniões. Pluralidade de atitudes, hábitos, posições. Externamente isso é verdade. Mas na verdade, irmãos, existe um ponto comum nessa cultura. Ela é radicalmente anti-Deus, anti-Bíblia, anti-Cristo. Nós não vamos ler agora porque não temos tempo. Mas leia o Salmo 2. Se você lembrar, hoje de tarde, na sua casa, leia o Salmo 2. E veja lá o salmista dizendo: por que será que todas as nações se levantaram e os povos tramam contra
Deus e contra o seu ungido. Isso é lá do Antigo Testamento. Mas esse versículo foi citado no livro de Atos, com relação a Jesus e a sua morte na cruz. Mas ele se cumpre, finalmente, hoje, nos nossos dias. O traço comum dessa cultura é que ela é pluralista, sim. Pode quase tudo. Só não pode ofender os outros. Você pode ser cristão nessa era digital. Mas cuidado, você não pode ofender os outros que não são cristãos. Você não pode ofender as pessoas que são ateus, as pessoas que defendem homossexualismo. Você pode ser cristão, sim, mas cuidado, mantenha-se nos limites. Vocês percebem a cultura? Essa é a cultura que caminha para a sua consolidação nos nossos dias. Hoje, meus irmãos, nós vemos muitas pessoas que são escravos do seu smartphone. É impressionante o número de pessoas na rua, nos restaurantes, nos shopping centers, em qualquer lugar, nas escolas e universidades. É impressionante o número de pessoas que estão assim e que estão assim. É impressionante que isso acontece em boa porcentagem do dia. As pessoas simplesmente não conseguem. Esquecer o celular em casa e ir para o trabalho é uma tragédia. Pode dar um trauma na pessoa. E a pessoa pode até chegar a voltar em casa no mesmo dia e dar um jeito porque não pode ficar sem aquilo. Se você não recebe nenhum comentário no Facebook ou no Instagram, fica deprimido. O que aconteceu? Fez alguma coisa e só tem 2, 3 curtidas, né? É a frustração completa da vida. Não tem nenhuma atividade no WhatsApp, ninguém mandou nada. Puxa vida. Vocês percebem, irmãos? Sempre assim, ó. Se nós temos um buraco um vazio de tempo, nós vamos direto para cá, né? É automático, né? Senta no ônibus, né? Vai no consultório médico, está esperando. Isso aqui preenche a vida. Tem as pessoas que dizem assim, irmãos, né? Não, eu tenho a Bíblia no celular. Aí está lendo a Bíblia no celular, pipoca ali mensagem não sei o quê, pipoca lá não sei o quê, notificação do YouTube. Não tem leitura de Bíblia desse jeito. Nós, na nossa geração, não sabemos mais usufruir do vazio. O vazio nos assusta. O tempo sem nada nos assusta. Vocês percebem essa cultura? Meus irmãos, nós não sabemos mais o que é meditar. Nós não sabemos mais o que é pegar a palavra de Deus e ir para um lugar quieto e ficar lá só com a palavra de Deus. Ler e meditar. Nós não sabemos mais o que é nos dedicar a um longo tempo de oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ali encontra com o teu Pai que está nos céus. Nossa geração, ela não sabe mais o que é isso.
E nisso nós vemos o quanto a manipulação dessa era digital tem se imposto na vida de muitos. Isso é particularmente verdade com os mais jovens. Porque vocês mais moços já nasceram nisso. Vocês não viram outra coisa. Desde pequeno já tem internet, já tem a web, já tem o Google, já tem o YouTube, já tem tudo. Mas essa imagem, ela mostra uma cronologia daquilo que nós poderíamos chamar da era digital, né? Então, lá em 69, a primeira mensagem de internet é enviada, né? É uma história interessante, quem quiser ir atrás disso, né? Lá nos Estados Unidos, numa empresa, né, um engenheiro conseguiu fazer com que um computador passasse um protocolo de mensagem para outro computador e a partir daí, né? Mas veja que as coisas vão, né? Os telefones celulares, né? A fundação da Microsoft, da Apple, a introdução do Windows como interface de computador, né? A World Wide Web ali, a www, né, que é em 89, os browsers e dá para ver o que tem embaixo aqui? Pode ficar menor mesmo, não tem problema. Tá. Bom, aí vão surgindo todas essas coisas, né? Skype, Facebook, Wikipédia, tudo isso aí, até chegarmos ao ponto de que 30% da população mundial tem acesso, 47% em 2016 da população tem acesso à internet. Hoje em dia, certamente, esse percentual já é maior, né? E aqui a gente vê a rapidez com que essas coisas aconteceram. O primeiro dado lá é de 1965? Não, acho que é 68, né? Na verdade, o primeiro fato mencionado é 69, né? A primeira mensagem de internet. Mas vocês percebam, né? Isso é o histórico da era digital. Hoje em dia, nós falamos, né, às vezes olhando para trás, que antes os cristãos comentavam muito a respeito das novelas, né? Que a televisão foi o primeiro grande evento de globalização de informação, né, eletrônico. E nós sempre falamos muito das novelas. As novelas aqui no Brasil, elas sempre foram veículos muito efetivos de consolidação cultural. Porque as novelas, elas divulgam comportamentos e elas vão consolidando esses comportamentos. As novelas divulgam maneiras de vestir, maneiras de proceder, maneiras de se relacionar, as pessoas se relacionarem umas com as outras. Tudo isso, quando nós entramos nesses conteúdos, nós nos absorvemos esses conteúdos. As pessoas começam a se vestir de uma determinada maneira. As pessoas começam a aceitar determinados comportamentos que ali estão consagrados. Tanto que é recente o fenômeno de que o homossexualismo começou a entrar nas novelas. Até foi uma coisa bem escandalosa, né? Aquelas revistinhas que estão em supermercado falam, né? Fulano beijou cicrano, né? Em letras garrafais, porque o que isso significa? Isso parece até uma conversa assim muito vulgar, né? Mas, irmãos, percebam, isso é uma disputa de cultura que está acontecendo no nosso contexto social. E uma forma de procedimento está buscando ser consolidada e consagrada. As pessoas que se alimentam dessas coisas, elas gradualmente elas vão absorvendo isso. Elas vão se acostumando com isso.
Elas vão reagindo com normalidade quanto a isso. Isso é um processo cultural. Hoje em dia, eu lembro que, tempos atrás, quando eu era jovem, se a gente quisesse ver um bom filme, tinha que ir ao cinema. Ou então, tinha aqueles canais de TV aberta que de vez em quando, à noite passava, no fim de semana, algum filme interessante. E hoje em dia tem TV a cabo. Centenas de canais. Hoje em dia tem streaming, Netflix e outras coisas. Você assina, você tem acesso a montões de coisas. Produções muito bem feitas, muito bem montadas, muito bem produzidas, interpretadas. É um universo. Muitas pessoas veem uma após a outra. Será que isso é inocente? Meus irmãos, tem valores por trás disso. Quem são os personagens? Como eles são? Mulheres atraentes, que usam roupas provocantes, ressaltando as linhas dos seus corpos, manipulando homens, causando impacto e passando a moldar comportamentos. Homens resolutos, com vontade férrea, que não se importam nem um pouco com as consequências do que fazem, desde que alcancem seus objetivos, que são celebrados por causa disso. Pouco se vê nessas produções de um bom caráter, de humildade, de honestidade, de amizade. Eu não vou dizer que não haja, mas às vezes isso entra até como tempero, para que a gente engula isso e todo o resto que vem junto. Isso é cultura. Nós vemos, nos envolvemos com essas coisas e nós passamos a nos comportar como elas. Nós absorvemos, nos alimentamos. E isso está ao nosso redor. Meus irmãos, por que eu chamo a atenção disso? Porque nós estamos cercados disso por todo o lado. E cabe a nós entendermos e nos posicionarmos em relação a isso. A revolução tecnológica, meus irmãos, ela é muito agressiva. Ela não é agressiva no sentido assim de nos pegar pelo pescoço, mas ela é sutil e agressiva ao mesmo tempo, se é que vocês podem entender. Ela é algo que não pede licença. Quando você usa o meio digital, você se expõe a toda uma série de coisas que vêm junto. Você pensa que você está só buscando uma coisa lá, mas não é. Junto com essa coisa, existem muitas outras que estão acompanhando, que estão ali aparecendo ao lado e que estão chamando você para mais. Por isso que a era digital é muito diferente da era da mídia impressa. Eu lembro quando eu pesquisava em bibliotecas grandes, você vai no setor onde você sabe que está o livro que você procura, ou os livros. Você vai lá e você está cercado de livros que são daquela especificidade. Na internet não é assim. Na internet tem 1001 caminhos possíveis cada vez que você abre uma janela. Essa é a natureza da nossa era. Existem algumas coincidências. Nós vimos ali 1969 a primeira mensagem de internet, né? Em 1968 ocorreram as famosas manifestações universitárias. Maio de 68
Eu não sei se vocês conhecem, né? Eu tinha 7 anos quando isso aconteceu. Mas em Paris, houve um levante estudantil que logo se espalhou pelo mundo. Um levante estudantil de protesto contra o governo, contra a opressão, contra a autoridade. Houve quebra-quebra. Houve o governo francês do general de Gaulle, na época, quase caiu. Ele chegou a pegar um avião e fugir para a Alemanha e depois retornou. Meus irmãos, maio de 68, quem quiser pesquisar, pesquise. Marca um momento em que se junta uma série de coisas. Movimento hippie, Revolução Cultural na China, que é de 66. Os inícios do feminismo, do questionamento, do relacionamento de casamento, do amor livre, questionamento da família. Maio de 68 é um marco importante. Nesse mesmo período, nós entramos na era digital. Vocês percebem como o Babel está sendo reconstruído? Eu não vou ir muito longe, nós estamos começando hoje. Mas eu gostaria que nessa primeira mensagem, nós tivéssemos isso muito claro no nosso coração. Nós estamos vivendo uma era diferente de todas as eras que esse mundo já viveu. Nós estamos vivendo num momento em que a língua dos homens está se tornando uma só. E os homens estão se unindo para se tornarem célebres sobre a terra, para que não sejam espalhados. Claro, eu gostaria de que nós encerrássemos ao menos lendo os outros versículos. Gostaria que nós abríssemos em Hebreus. Hebreus 11, versículo 10. Aqui está falando, o autor de Hebreus fala de Abraão. A partir do 8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. E o versículo 16, falando desses que andaram nas pisaduras de Abraão. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E Apocalipse, lá no finzinho, capítulo 21. Apocalipse 21, 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. 22, Apocalipse 22, de 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, nós hoje vemos o inimigo de Deus e o mundo
retomando Babel, retomando a cidade que é contra Deus. E nós vemos que essa Babel pode até ser que Babilônia venha a ser edificada literalmente, fisicamente como cidade. É possível que isso aconteça. Hoje nós vemos lá no Oriente Dubai. Dubai é uma cidade maravilhosa. Muitas pessoas querem ir para lá, muitas pessoas vão lá visitar, porque Dubai é exatamente Babel, meus irmãos. É uma cidade totalmente artificial, feita pelo engenho do homem, com as amenidades, com as diversões, com os atrativos todos, no meio do deserto. Que milagre não é esse? É um grande milagre humano. Arranha-céus, torres imensas, parques, jardins, ilhas. Talvez realmente venha essa Babilônia. Mas uma coisa é verdade: o sistema Babilônia já está aí. Uma só linguagem. Babel sendo revertida, a maldição de Deus sendo revertida, os homens falando uma só língua. Mas não esqueçamos, Deus tem uma cidade também. Ele está edificando essa cidade. Meus irmãos, em breve essa cidade vai vir. Essa cidade está sendo construída. Os habitantes dessa cidade estão sendo preparados aqui. Nós somos aqueles que haveremos de reinar com Ele pelos séculos dos séculos, se o seu reino ganhar o nosso coração. Por isso é que nós estamos aqui. Por um lado, queremos conhecer a realidade desse sistema babilônico que hoje em dia cada vez mais nos cerca e nos seduz. Mas por outro lado, nós queremos também olhar para o lado de que o reino de Deus está sendo formado. E nós vamos olhar aqui como a nossa mente pode ser renovada. Amanhã nós vamos entrar nisso de manhã. Como podemos ter a nossa mente renovada para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a nossa mente não for renovada, nós não vamos conseguir experimentar. Nós estamos muito intoxicados. Existe muita poluição nesse mundo. A poluição dessa era digital que entra na nossa mente, que entra no nosso sentimento, que nos ordena segundo um objetivo, uma agenda mundana. Nós precisamos da mente renovada. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Irmãos, este século quer nos conformar e quer nos pôr dentro de um molde. E a era digital é a coisa mais poderosa para nos moldar segundo esse século. Mas há uma renovação possível. E nós queremos estudar essa renovação. As próximas 4 sessões que eu vou falar sobre essa transformação, essa renovação da mente, para que nós enxerguemos o reino de Deus e a Nova Jerusalém. E isso se torne hoje, no nosso dia a dia, a nossa referência. Lá em Hebreus 11, aqueles irmãos do passado que andaram pela fé, eles viram o galardão, eles viram a pátria celestial, eles viram a cidade que tem fundamentos, eles estavam vendo algo. Eles andavam aqui na terra, andavam nesse mundo, andavam na Babilônia, mas eles tinham o céu aberto. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Nós vamos continuar amanhã. Que o Senhor possa falar conosco, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por vivermos nos dias em que nós vivemos. Sabemos, Senhor, que há uma grande luta das regiões celestiais. Quem há de ter a primazia? Tu, Senhor, ou o homem? Tu, Senhor, e o teu reino, ou o homem e o reino desse mundo? Senhor, nós queremos entender o teu caminho em nossos dias. Abre os nossos olhos, fala o nosso coração. Nós
continuamos nos encomendando nas tuas mãos. No nome de Jesus, te agradecemos. Amém.